Meus irmãos e irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 13 de dezembro, para juntos meditarmos o Evangelho, a Palavra de Deus neste dia. Hoje recordamos Santa Luzia, Virgem e Mártir, e assim lemos o evangelista São Mateus, no capítulo 21, versículos do 28 ao 32. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta terça-feira, vemos Jesus que conta esta parábola aos sacerdotes e aos anciãos do povo sobre a atitude desses 2 filhos. Um primeiro que, em um primeiro momento, diante do pedido do pai, lhe dá uma negativa, mas depois arrepende-se da negativa que deu a seu pai e vai e realiza aquilo que lhe foi pedido, e um outro que, mesmo dizendo que o faria, não faz a vontade do pai. E Jesus usa do exemplo desses 2 filhos para falar aos seus. Não é à toa que o evangelista São Mateus nos coloca logo de cara quem são os personagens aos quais se dirige Jesus: os sacerdotes e os anciãos do povo. E Jesus conclui então, através da própria resposta deles, dizendo que os publicanos, as prostitutas, aqueles que eram considerados pecadores públicos, os precederão no reino dos céus, porque ouviram o anúncio de João, porque creram no anúncio de João. A figura desses 2 filhos está justamente representada no primeiro filho, os sacerdotes, os anciãos do povo, os mestres da lei, todos aqueles que em um momento deram uma resposta positiva a Deus, ao Pai. Mas, no entanto, não passou de algo dito da boca para fora, não tiveram o compromisso de buscar viver verdadeiramente a vontade do Pai. Enquanto aqueles que são colocados aqui, os publicanos, as prostitutas, são aqueles que num primeiro momento respondem negativamente ao Pai, mas depois arrependem-se daquilo que responderam e procuram fazer a sua vontade, vivendo a conversão e procurando o perdão de seus pecados. É claro que esta fala de Jesus não é somente para os seus da sua época, mas é também para cada um de nós. Quantas vezes não damos uma resposta positiva aos apelos de Deus, mas que depois não tem sentido em nossa vida? Ou seja, respondemos, dizemos: sim, Senhor, nós queremos te seguir, sim, Senhor, nós queremos a conversão, mas não nos esforçamos para verdadeiramente segui-lo, não nos esforçamos para verdadeiramente procurar fazer a sua vontade. Ou muitas vezes, quantos de nós não tivemos uma vida tantas vezes considerada desregrada ao longo do nosso caminhar, mas em um certo momento nos arrependemos daquilo que fizemos e decidimos retornar para junto do Pai. É a figura deste outro filho que diz não, não vou, mas depois se arrepende e vai e faz a vontade do Pai. É claro que independente de em qual figura nós nos identificarmos no dia de hoje, o convite que o Evangelho faz é o mesmo para ambos. Devemos procurar dia a dia fazer a vontade do Pai.
Esta é a pergunta de Jesus: qual dos dois fez a vontade do Pai? E é a pergunta que ele faz também a nós. E nós estamos procurando fazer e viver a vontade do Pai, a vontade de Deus em nossas vidas? Recordando que hoje Jesus já nos ensinou qual é a vontade do Pai, que não se perca nenhum dos seus pequeninos, que todos possamos acorrer a Ele. E para ir ao encontro do Pai, temos um caminho que nos é apontado. É Cristo, é o seguimento a Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Assim, hoje nós somos convidados a discernir qual a vontade do Pai em nossas vidas, recordando que a vontade máxima do Pai é que todos possamos habitar o seu reino. E discernindo esta vontade, somos chamados a trilhar o caminho de Jesus, para que assim possamos dar a resposta correta a Deus e também a resposta correta a Jesus, dizendo qual dos dois fez a vontade do Pai. Como estamos fazendo, como estamos vivendo a vontade do Pai em nossas vidas. Que a exemplo de Santa Luzia, que viveu esta vontade até os extremos, até a doação da própria vida, também nós possamos nos esforçar dia a dia para fazermos e vivermos então a vontade do Pai em nossas vidas e procurando então seguir e imitar Jesus Cristo. Façamos a nossa oração para esse dia dizendo: ó Deus, que a intercessão da gloriosa Virgem Santa Luzia reanime o nosso fervor, para que possamos hoje celebrar o seu martírio e contemplar um dia a sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E recebemos a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.